Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Medicina em Família. Tô aqui com meu pai de novo, o professor Sérgio Cavaleiro. Como prometido no último episódio, a gente vai falar sobre mielomeningocele. Pai, por que você não relembra um pouquinho a gente sobre o que é a mielomeningocele? A mielomeningocele é uma doença muito frequente, Dani. Aliás, eu tenho uma imagem aqui muito interessante da mielomeningocele. Ela parece até uma doença surrealista. Só para você ter ideia, esse quadro pintado pelo Salvador Dalí, que é um pintor espanhol, quando ele desenha o Enigma de Guilherme Tell, parece que esse Guilherme Tell tem até essa mielomeningocele, né? Você vê suportada por essas forquilhas características do Dalí, e parece descrito que o vizinho do Salvador Dalí tinha uma mielomeningocele. Isso porque é muito frequente, a gente tem mais ou menos uma incidência de 1 para 1.000 pacientes com mielomeningocele, né? Essa é uma foto minha de um bebê que nós estamos preparando para operar e que está já anestesiado na posição. Mas a mielomeningocele, ela é um defeito do fechamento do tubo neural. O tubo neural, principalmente a mielomeningocele, não fecha a parte posterior da coluna, então fica exposta a medula, a dura mater, e fica vazando líquor. Então, esse líquor vazando pode ser uma porta de entrada para causar meningite nessa criança, entendeu? Por isso que nós temos um protocolo muito específico. Antigamente era uma doença de urgência, o bebê nascia e chamava o neurocirurgião, e aí até você preparar a cirurgia demorava. Hoje não, como nós temos um contato muito próximo com o obstetra nos avisa que vai nascer uma criança com mielomeningocele. Então nós vamos no parto, nós protegemos essa alteração que tem, nós fechamos essa mielomeningocele com curativo estéreo, porque o obstetra está preocupado em fazer o parto, tirar o bebê, e nós ficamos preocupados com a mielomeningocele, porque se a incidência é 1 para 1.000, o obstetra tem que fazer mais de 1.000 partos para ter uma mielomeningocele. Às vezes, claro, para ter sorte no primeiro parto dele tem uma mielomeningocele, mas às vezes ele tem que fazer muito parto. Então, não é uma coisa comum para o obstetra, mas é extremamente frequente para o neurocirurgião pediátrico. Então, nós entramos no parto, protegemos esse saco dural, essa meninge que está exposta, e fazemos um curativo estéreo e operamos esse bebê o mais rápido possível. De preferência entre 3 e 6 horas. Nós mandamos o bebê para a UTI, né, o Natal, e quando o pediatra fala, tá tudo bem, eu posso operar. E como você falou, então eles já avisam que vai ter um bebê que vai nascer com a mielo, né? A gente tem o diagnóstico fetal e o não fetal. Inclusive, sobre isso, apareceu uma pergunta no nosso último vídeo, feita por um colega meu, futuro nefrologista, o Arthur. Ele perguntou se o ultrassom utilizado para o diagnóstico da mielomeningocele é necessariamente o ultrassom morfológico ou de segundo trimestre já consegue ver? Não, no ultrassom rotineiro de pré-natal, você já consegue fazer esse diagnóstico. Porque quando está vazando o líquor da mielomeningocele, a pressão no cérebro fica baixa, os ossos frontais se acavalgam e dão sinal do limão. Então, no ultrassom, você consegue ver alterações no crânio, que vão dizer que tem uma mielomeningocele. Então, qualquer ultrassonografista bem treinado consegue fazer esse diagnóstico a partir da 16ª, 17ª semana de gravidez. E aí sim pode fazer um ultrassom mais sofisticado. A grande verdade é que a mielomeningocele, ela começa na 3ª semana de gestação, a hora que está fechando o tubo neural. Este é o período que aparece a mielomeningocele. Então, às vezes a mulher não sabe nem que está grávida, a mielomeningocele já apareceu. Sim. E aí foi como que a gente falou no último vídeo, né? Para fazer a cirurgia intraútero de correção da mielo, precisa ser até uma determinada semana. Se passa dessa semana, se já nasce com a mielo e a mãe não sabia, o que a gente faz? Então, aí faz um curativo estéreo, né, com gaze. Muitas pessoas gostam de pôr gaze molhada. Eu não gosto, porque eu acho que isso aumenta a contaminação. Então, eu envolvo com gaze e fecho com bandagem, faço um curativo estéreo e aí chamo o neurocirurgião para operar, né? Então, se você não tem um diagnóstico, você não precisa fazer uma ressonância, fazer um ultrassom. Você está vendo, é uma mielomeningocele, você já pode levar para a cirurgia. E como que é essa cirurgia? Ela é demorada? Como que funciona?
Essa cirurgia depende muito do tamanho da mielomeningocele, da topografia. Você pode ter a mielomeningocele em qualquer nível da coluna. Quanto mais alto, é mais grave. Você tem um comprometimento dos membros inferiores maiores do que quando ela é lombar, quando ela é bem baixa, tá? E às vezes o defeito de pele é muito grande. Você tem que fazer tipo uma cirurgia plástica para rodar esse retalho para fechar. Mas normalmente uma cirurgia de mielomeningocele dura em torno de 1 hora e meia. E geralmente as sequelas dessa cirurgia são grandes, como que é? Muitas vezes o bebê já apresenta essas sequelas dentro do útero. Sim, por isso que a cirurgia intraútero seria realmente o ideal, né? Sim, ela previne, principalmente o aparecimento da hidrocefalia, como nós discutimos da última vez. Só para você ter ideia, no nosso serviço, quando nós fazemos a cirurgia de correção da mielomeningocele dentro do útero, a hidrocefalia aparece em 7% dos casos. Quando nós fazemos após o nascimento, ela aparece em 93% dos casos. Então, a cirurgia dentro do útero tem uma relevância muito grande. É muito melhor você operar dentro do útero. Depois que nasce, você também pode operar. Claro, antigamente nós só fazíamos a cirurgia após o nascimento e nós idealizamos essa cirurgia ultra precoce, que eu chamo, dentro das primeiras 6 horas, baseado nas fraturas expostas dos ortopedistas, que eles dizem que a cirurgia está contaminada, se passa de 6 horas. Então, nós temos uma tendência a operar esses bebês após o nascimento dentro das primeiras 6 horas. E com isso, nossa taxa de infecção é ao redor de 0. Para não dizer 0, ela é bem próximo do 0, tomando todos esses cuidados. Então, aquela cirurgia que era uma cirurgia de urgência, passa a ser uma cirurgia eletiva. Você já deixa marcado, ó, vai nascer um bebê às 10 horas da manhã, provavelmente eu vou estar operando ao meio-dia, 1 da tarde. Então, isso tem funcionado muito bem nas nossas maternidades. Sim. E como você falou, tem muitas mães que já estão grávidas, nem sabem ainda que estão grávidas e já apresentam o defeito, o bebezinho já apresenta o defeito, né? Para as mães que estão planejando engravidar, tem a prevenção, né? Tem a prevenção. A prevenção é o ácido fólico, tá? Eles acham que toda mulher na idade fértil, que está pensando em engravidar, como você falou, deve fazer uso do ácido fólico. Né? E ele deve começar a utilizar até 3 meses antes de engravidar, porque aí ele dá uma certa proteção. Tá? E é claro, o ácido fólico ele está em vários alimentos. A nossa alimentação aqui no Brasil é bastante rica de verduras verdes, onde você tem bastante ácido fólico, né? Bife de fígado, etc. Mas às vezes a mulher não consegue absorver essa vitamina, que faz parte do complexo vitamina B, a vitamina B9, hidrossolúvel, e às vezes a mulher não consegue transformar esse folato em metilfolato. Então, você também pode já administrar para a mulher o metilfolato se você tem alguma suspeita que ela não está absorvendo o ácido fólico. Sim, algumas dessas mulheres a gente até comentou no nosso artigo, né, de hidrocefalia na mielomeningocele, que algumas que tomam anticoncepcional pode prejudicar essa absorção do ácido fólico, né? Esse artigo que nós publicamos na revista Child Nervous System, da Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, ele mostra que nas nossas pacientes que foram operadas dentro do útero, até 50% delas tomaram ácido fólico e não evitou. Né? O que acontece, que parece que o anticoncepcional, ele compete com a absorção do ácido fólico. E isso eles descobriram através do sexo dos crocodilos, né, na Flórida. Eles viram que o crocodilo, parece que a diferenciação do sexo dele é no momento do nascimento. E eles começaram a notar que estava nascendo muito crocodilo macho, né? Talvez por interferência do hormônio na água. E é a partir daí que nós começamos a ver essa competição do ácido fólico com o uso do anticoncepcional. E como você sabe, o planeta está contaminado com o anticoncepcional, porque as mulheres tomam anticoncepcional, faz xixi, contamina a água e o planeta está contaminado. Então, quando você faz a prevenção em países que têm uma água pura,
o ácido fólico funciona muito bem. Mas nos países que você tem outros contaminantes, isso não funciona muito bem. Então, você vê como a contaminação que está ocorrendo no planeta pode interferir no aparecimento de algumas doenças. E você começa a notar, através desses animais, né? Os sapos, crocodilos, eles podem já antecipar o que pode acontecer com os humanos. Então, é muito importante a gente pensar na preservação da água, pensar nessa mulher que está pensando em engravidar, tomar ácido fólico, ou até mesmo aquela que está em risco de engravidar, tomar ácido fólico, que é uma vitamina que não engorda, não traz nenhum problema e pode evitar o aparecimento desse defeito do tubo neural, que, como eu falei para você, é bastante frequente, 1 para 1000, né? Só para você ter ideia, no Hospital de Maternidade Santa Joana, nasce 1000 crianças por mês, na Promátria a mesma coisa. Então, a natalidade no Brasil ainda é muito alta. Então, é muito importante nós frisarmos a importância de usar o ácido fólico e mesmo os sanitaristas, eles têm que brigar para fortalecer, enriquecer os alimentos, principalmente farinha, com uma quantidade ótima de ácido fólico para evitar o aparecimento de uma doença. E na medicina é importante tudo que nós podemos fazer para evitar a doença e não tratar. Claro que o tratamento é bonito, operar dentro do útero, operar rapidamente depois que nasce, mas se nós pudermos evitar que uma criança nasça com mielomeningocele, isso é uma grande coisa. Sim, com certeza. E deixa eu te perguntar, esses bebês que nascem com a mielomeningocele, você costuma acompanhar até quantos anos? Depois de quanto tempo recebe alta? Isso eu sempre digo para o obstetra. O obstetra ele faz o diagnóstico, faz o parto e acabou. O pai, às vezes, culpa a mãe por causa desse defeito e também abandona a mãe. Nós, neurocirurgiões, nós ficamos com essa criança o resto da vida, como a mãe. A mãe nunca abandona essa criança, porque ele pode vir a ter problemas ortopédicos, problemas neurológicos, acompanhamento da hidrocefalia. Então, nós acompanhamos essas crianças para o resto da vida. Sim, importante uma equipe multidisciplinar também, né? Fisioterapia... Sem dúvida. Então, eu digo que nós temos 4 períodos. O período obstétrico, que é esse que o neurocirurgião está invadindo, está operando dentro do útero. O período neurocirúrgico, que seria após o nascimento. E depois nós temos que necessariamente mandar eles para o urologista, para ver se a parte esfincteriana está normal, e para o ortopedista. E, claro, para fisioterapeuta, para nutricionista, para terapeuta ocupacional. E é um acompanhamento, como você falou, multidisciplinar. Por isso a importância da prevenção. Sim, com certeza. Pai, obrigada por todo o seu conhecimento que você forneceu hoje. Pessoal, deixem suas dúvidas nos comentários. Na próxima episódio, a gente vai conversar sobre hidrocefalia. Muito obrigada pela atenção. Ok, Dani, foi um prazer conversar com vocês. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas. E não hesite, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, que teremos imenso prazer em tentar responder. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.